É, aqui já deu 7 horas e a gente vai dar início à nossa mesa. Tiago, você pode começar a gravar? E Lio pode ficar à vontade, as convidadas também. Olá, boa noite. Meu nome é Lilian. Prazer pela presença de vocês aqui hoje. Sou atual diretora de marketing do site I3E, né? E vamos dar início à nossa mesa redonda, que traz como tema Atualidades Dá para Acreditar, como a própria imagem já propõe, que é uma mesa promovida pelo site em conjunto com o I, em comemoração ao aniversário de 5 anos do ramo I3E, o FRB. A proposta da nossa mesa é trazer alguns temas relevantes e atuais, certo? A serem discutidos por meio de algumas manchetes que, antes de abrir para discussão, nós vamos fazer algumas solicitações a vocês para vocês avaliarem se as manchetes são verídicas ou não, a depender da opinião de vocês e a depender do que for apresentado, certo? Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui presentes e, em especial, das nossas convidadas, Tabata Figueiredo, Francine Sena e Raíssa Caldas, que se disponibilizaram a estar aqui e a partilhar um pouco dos seus conhecimentos conosco. Então, as três e a todos os participantes também podem ficar à vontade. E eu gostaria que as convidadas se apresentassem, por favor. Tabata, você gostaria de começar? Pronto, pode ser. Estava aguardando. Pronto, me ouvem bem, né? Não estou sem fone aqui, mas eu acho que está tudo funcionando direitinho. Qualquer coisa me avisem, tá bom? Boa noite a todas, todos que estão aqui presentes. Primeiro, eu queria parabenizar, certo? Pela organização desse evento, eu estou assim, impressionada, certo? Pela forma como vocês organizaram tudo, dá para ver nitidamente todo o esforço e o resultado disso, viu? Parabéns, parabéns mesmo a todas e todos. Aí eu sei que não é fácil, né, realizar um evento em nenhum formato, né, seja na presencialidade ou assim. Então, parabéns, isso me dá muita satisfação, muita responsabilidade, né, em estar aqui. Eu espero poder corresponder, a colaborar, né, com esse debate aqui. Eu sou Tabata Figueiredo Dourado, eu sou pedagoga de formação inicial, com aí uma trajetória, né, na educação, tanto na educação escolar como não escolar, né, já atuei em secretaria de educação, em escolas, coordenação pedagógica, consultoria pedagógica, depois eu para o movimento social, que é o ramo da pedagogia mais voltado para a educação não escolar, em assessorias, projetos e programas de educação, e hoje servidora da UFRB com muito orgulho, sou do quadro técnico administrativo, eu sou pedagoga, trabalho na Pró-Reitoria de Extensão, no Núcleo de Educação e Ações Comunitárias, certo? Conheço algumas pessoas aqui, vejo alguns rostinhos conhecidos de algumas ações nossas lá, certo? E pela UFRB também sou mestre em Educação do Campo. Um prazer estar aqui, muito obrigada. Obrigada, Tabata. Francine? Olá, gente. Olá, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e espero contribuir bastante, né, que esse diálogo ele possa ser muito produtivo, né, muito positivo para a gente, que a gente possa aprender e trocar conhecimentos. Como Lilian já falou, meu nome é Francine Sena, eu sou bacharel em saúde pela FRB e agora estou terminando, né, estou no 10º semestre do curso de psicologia. E aí, lá tem algumas trajetórias na questão de extensão e pesquisa, e uma das áreas que está relacionada à temática que a gente vai trazer hoje é sobre a temática racista, né, onde eu já participei do Núcleo Negras, não sei se vocês já ouviram falar sobre o Núcleo Negras lá de São Antônio de Jesus, do Centro de Ciências da Saúde. Participei por um período,
Depois também eu participei de um projeto de extensão, TCC antirracista, participei de forma inicial, mas o projeto não continuei, porque o projeto não teve continuidade, por conta da pandemia, enfim, mas o período que eu participei deu para aprender bastante, que a TCC, na verdade, eu falei o costume dos termos técnicos, mas a TCC é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia, uma forma da gente interpretar a realidade. Então, a gente estava estudando a questão do racismo a partir dessa teoria. E atualmente estou no meu estágio básico 2, também com a proposta de educação antirracista, onde a gente vai fazer atividade com os professores de São Antônio de Jesus, acho que se eu não me engano, porque a gente está estruturando ainda, mas acredito que iremos trabalhar com os professores do ensino fundamental, do lado de São Antônio de Jesus, para trabalhar a questão antirracista. E é isso, a gente vai dialogando ao longo do momento de hoje. Muito obrigada, Fran. Raíssa Caldas, por favor. Boa noite, pessoal. Que massa estar nesse encontro aqui. Né? Primeiro, agradecer a organização, parabenizar, né, a oportunidade também de estar nessa mesa com essas pessoas também que admiro muito, na Tabata, Francine, e me apresentar um pouquinho, né? Sou aqui de Cruz das Almas, sou cantora, poetisa, produtora cultural, de eventos também. Estou na UFRB também desde 2018, faço ciências sociais, e eu estudo, desenvolvo projetos de extensão também, participo do EducaRap, Rap Dicas Socioambientais, e sou coordenadora também de um projeto de extensão Descolonizando a Educação Básica, segura debates antirracistas, então, tudo nessa área da educação antirracista também eu estou me debruçando, e também a lei de cotas. Eu estou entrando nesse universo das políticas afirmativas, né? Eu participo de alguns grupos de estudo também, o coletivo aqui na UFRB, o coletivo Lélia Gonzalez, programa Cor da Bahia na UFBA, e também o grupo Reflexo de Palmares na Unifesp. Então, um pouquinho assim, né, de mim, e nesse universo também de quem é Raíssa, né? Eu sou, além de artista também, eu sou entusiasta, assim, da educação, e principalmente sou ativista ambiental, assim, desde muito jovem, né, desde pequenininha. Eu sempre tive essa atenção, assim, para minha relação com a natureza, a relação, né, a cultura, a sociedade e a natureza. Então é isso, feliz demais por estar nesse espaço. Vou aqui trazer algumas provocações, né, que eu gosto bastante, e espero que a gente dialogue bastante e eu aprenda muito com vocês. Muito obrigada, Raíssa. Só mulheres incríveis, né? Enfim, agora que elas já se apresentaram, vamos dar início. Eu vou explicar um pouco como vai ser a dinâmica da mesa, tá certo? Tiago, por favor, você pode passar o slide mais ou menos? Pronto. A mesa vai acontecer da seguinte forma: nós vamos estar colocando uma manchete aqui e nós vamos solicitar que vocês votem. Está sendo questionado, né? Verdade ou mentira? E aí, nós vamos disponibilizar um link, Nadine vai disponibilizar um link no chat, e vocês vão votar o que é que vocês acham. Se a informação, né, a manchete é verdade, se é mentira. E aí, nós vamos reproduzir, pode passar, Thiago, a votação aqui, a votação. E aí vocês vão votar, nós vamos dar um tempinho para vocês votarem, certo? Nadine já disponibilizou o link aqui. E, posteriormente, nós vamos, assim que vocês começarem a votar, vai começar a aparecer aqui na tela o resultado, para a gente ter uma noção, né, de qual é a opinião de vocês em relação à manchete, certo? O tempinho para votação vai ser bem rápido, em torno de uns 2, no máximo 3 minutos, tá bom? E aí a gente encerra para ver o resultado. Então, vocês já podem ficar... eu vou pedir para o Thiago voltar a manchete para vocês analisarem novamente, enquanto eu estava falando. Pronto. E agora vocês já podem votar,
tá bom? A dinâmica vai ser basicamente essa. Então, galera, conseguiram voltar? Só alguns segundinhos e a gente vai estar encerrando, tá bom? Então, voltem lá. Link no chat. Prontinho. Acho que podemos encerrar. Então, verdade ou mentira? Somente em 2002, a falta de virgindade feminina deixa de ser crime. E dentro da votação, né? 73, eu não estou conseguindo enxergar muito bem os números, vou aproximar. 71% votaram em verdade e 29% votaram que a manchete era falsa. Então, vamos lá? Então, sim, a manchete é verdadeira. E, apesar dos dados, né, de acordo com o texto do novo Código Civil, a ausência de virgindade não é mais causa para anulação do casamento. Louco pensar que foi só nesse ano que o Código Civil, retirou o artigo que dizia que um homem podia pedir a anulação do casamento caso descobrisse que a esposa não era virgem. Então, né? Agora eu deixo para as nossas convidadas, porque é tão surreal a notícia que eu não consigo nem opinar. Deixo para as nossas convidadas. Fiquem à vontade, tá bem? Pode falar, Tabata. Deixa eu abrir aqui. Só colocar uma questão até, né? Assim, que quando a gente, na verdade, choca quando a gente sabe que é uma lei, né? É uma lei, como que é uma lei? Mas eu queria trazer um ponto para provocação. Mas, certamente, não é estranho que vocês escutem, eu queria falar especialmente com os meninos aqui, muitos meninos jovens. Certamente, para vocês, não é tão estranho que vocês escutem alguns julgamentos sobre o comportamento de meninas acerca da sexualidade. Entende o que eu estou querendo trazer? É que na questão de gênero, os tabus, né, existem questões muito graves que dizem respeito a leis, a direitos, que nós temos que lutar para derrubar, mas aí várias estudiosas feministas trazem outros alertas, mas a questão da formação, vou usar alguns termos mais, né, da construção social, a mentalidade que se reproduz, ela perdura para além das leis. Então, na verdade, eu trago um ponto aqui que é extremamente preocupante. Demorou-se muito para que essa lei caísse. Mas o que mais me preocupa enquanto mulher feminista é que na formação e na construção social isso ainda está longe de acabar.
não é só, eu não estou chamando só de casar virgem, tá certo? Vocês podem dizer, não, imagina se eu vou separar da mulher porque eu descobri. Mas é o julgamento quanto ao início da sexualidade dela. Aquela menina que quer falar sobre sexo, assim como os meninos falam a partir de 12, 13 anos, e é sim julgada entre as amigas e amigos, certo? Então, assim, é claro que a gente responde, a gente fica aqui, né, indignado, chocado. Mas o mais preocupante é o caminho longo que a gente ainda tem, né, para percorrer, para desconstruir os tabus, para que a gente estranhe menos, para que a gente não se choque com a lei e não, para que a gente deixe, né, de se chocar apenas com a lei, mas que a gente se choque também quando ouvir de um amigo. E aí é um recado especialmente para os homens, né? Porque é um papel de desconstrução, né, dos julgamentos para pedir isso. Enfim, comentário inicial aí, eu não sei o que as meninas acham disso. Aí eu fiquei também, né, pensando, né, que essa lei, né, esse Código Civil de 1916 só foi cair em 2002, né, para a gente ter noção de quanto tempo, né, quase 100 anos, mas nesse sentido de, como a Tabata falou, do tabu, né, que ele ainda perdura, né, ainda tem resquícios disso na nossa fala, no nosso olhar, e como a gente não consegue ver as pessoas, né, principalmente mulher, como mais de uma coisa, mais de uma vocação, né, entre aspas, assim, nesse sentido de interesses, né, mulher só gosta disso e acabou, então só tem que fazer isso. E como também ela não tem, as pessoas olham como se ela não tivesse autoridade no lugar que ela está, né, enquanto profissional, por conta dela, da sexualidade dela, né? Então, o homem, ele não tem essa cobrança não teve nem na lei e nem tem nesse julgamento social, né, esse senso comum que está ainda perdurando na nossa fala o tempo todo, né? Desde não só assim nas redes sociais, enfim, mas como a gente enxerga mesmo, como o nosso espanto é para quando se fala da sexualidade da mulher e não do homem, né? Quando o nosso espanto de coisas que as mulheres assistem, ouvem e não dos homens, como o corpo feminino ainda está nesse lugar de controle, né? Não só, né, partindo da lei, mas também da nossa posição, nosso jeito de pensar, sentir e agir, né? Então, é mais sobre a gente se refletir e começar a perceber nossos colegas, opa, não é assim não, hein? Isso aqui nunca deveria ter existido, né? Mas já que tem, a gente tem que cuidar para combater mesmo. Estar atento e atenta o tempo todo. Verdade, é impossível a gente não falar, como a Raíssa falou, da questão de controlar os corpos, né? E não lembrar de Foucault. Eu não consigo não lembrar de Foucault, porque ele fala justamente isso, que existe um padrão, uma norma a ser seguida, e tudo que está fora daquele padrão é visto como uma aberração, como anormal. E aí temos como padrão o homem branco, viril. E tudo que está, né, que não faz parte desse grupo, é visto de forma estranha e é controlado por essa sociedade. E de fato, é fundamental a gente ter um olhar para as coisas que estão dadas e a gente pensar por que isso é como é, por que não poderia ser diferente, né? A gente começar a desnaturalizar o nosso olhar, a compreender a forma de funcionamento da nossa sociedade, né? Por que é assim? Por que dessa forma? Por que não? Porque a mulher não tem o mesmo direito do homem de falar sobre isso em qualquer espaço, né? E também, ao falar sobre isso, a gente vê sobre a questão da educação sexual, que não é dado na escola, e deveria ser dado, porque ao falar sobre isso, a gente ia diminuir a transmissão de doenças infecciosamente transmissíveis, diminuir que pessoas pudessem se contaminar com doenças sexualmente transmissíveis, a questão também da gravidez no período da adolescência, gravidez indesejada. Então, é muita coisa que está por trás disso, e, de fato, a gente precisa trazer isso à tona para poder mudar essa realidade, né? E também, só para a gente... Né, essa questão do mito também da virgindade em si, né, gente?
né? Que a gente fica falando a virgindade como se fosse o rompimento de um ímã, né? Nesse sentido biológico e tal, mas é também uma construção social isso. Né? Isso a gente vê na nossa cultura, mas né, se a gente for pensar no sexo no sentido mais amplo, também não é só penetração, né? Enfim, e outros sentidos também de que nada é de fato, para a gente desnaturalizar de fato, isso não é natural, a virgindade não é natural, é uma construção também, que para controlar os corpos femininos, né, a reprodução, para controlar a vida, né, que vai surgir também dali, né, que quem tem a vida, né, quem dá a vida é a mulher, né, então como ele não tem esse poder, ele quer controlar esse corpo também, de que é ter essa vida, né, em outros sentidos também, só para a gente outras provocações aí. Perfeito, perfeito. Falas essenciais, né? Ainda mais vindo de mulheres que entendem o que se passa, que vivenciam isso. Estou muito feliz dessa mesa estar sendo composta por 3 mulheres, falando de um tema tão importante que precisa ser discutido cada vez mais na nossa sociedade. Vocês gostariam de complementar com alguma consideração a fim de finalizar o tópico? Podem ficar à vontade, tá? Pronto. Como eu comecei falando, é só e é breve mesmo aqui, né? Perfeito, né? Eu senti que a Raíssa meio que deu uma arrematada na provocação, né? Que a provocação só inicia, mas meio que ela trouxe uma questão muito fundamental, Raíssa, é só ampliando, né? A construção de gênero é uma construção social. Então, temos definitivamente que sair dessa caixinha, né, da naturalização, do biologicismo das coisas. Isso olha como serve para as mulheres, quase tudo você pode fazer essa análise a partir do que Raíssa aponta, certo? Da virgindade, que tudo é uma construção. Não é natural que haja essa divisão sexual do trabalho, não é natural que a gente seja tão sobrecarregada, não é natural nem na maternidade, nem no campo nenhum. Se justifica uma construção social para aprisionar e regular nossos corpos, às vezes a partir do que é natural, do que é do corpo, não é. Certo? Então vamos começar a olhar, né, a famosa frase de Simone de Beauvoir, que está em tantos lugares aí, né, que ninguém nasce mulher, mulher torna-se. Ela quis dizer que é uma construção social de gênero, esse perfil da mulher que tem que ser mais recatada, quietinha, para reprodução, maternal, né, esse estranhamento que de toda mulher que sai fora desse padrão, que ela tem que falar sim, porque é maternal, porque ela nasceu para maternar. Não existe o nascer para. Cada um, nós somos seres humanos, né? Mulheres e homens podemos ser o que quisermos, né? Não existe nada natural, tudo é uma construção social. Só para a gente ficar aqui lembrando de outras coisas, né? Que a gente fala dessa construção social de gênero, mas aí a gente vai pensar também nesse sentido desse Código Civil de 1916, pós-abolição, né? A falsa abolição, e a gente pensar também que mulher é essa, né? Porque as mulheres negras não tinham o direito de se relacionar, de casar, de ter uma família, de construir uma família. Eram separadas, né? Eram violentadas ainda crianças pelos senhores de engenho, né? Quando chegavam. Então, a gente pensar também nessa virgindade de quem, né? Porque as mulheres pretas crianças eram estupradas, né? Então, a gente pensar também nisso e de quem tinha esse direito de casar e quem era essa mulher também, né? Com certeza, são pontos extremamente importantes e gerar reflexão sobre esses temas, né? Esses pontos é mais importante ainda, que é o intuito da nossa mesa, justamente. Então, muito obrigada pelas considerações e vamos para o próximo. Ti, por favor. Verdade ou mentira? Estudos do IBGE revelam que 4,3 milhões de estudantes entram na pandemia sem acesso à internet. E aí, eu abro link 2, Nadine já colocou no chat, então, abro as votações, tá bom?
Mais uns segundinhos para a gente encerrar a votação, tá bom? Quem não votou ainda, prontinho, votação encerrada, certo? E aí temos, eita, mudou. Temos que 71% acreditam que é verdade e 29% acreditam que é mentira. Vamos ver o resultado. As primeiras avaliações diagnósticas sobre o desempenho dos estudantes durante a pandemia começam a ser divulgadas e são desastrosas, até para os mais otimistas. Os números são muito preocupantes, não só quanto à aprendizagem, mas também no que se refere ao aumento da desigualdade e do abandono escolar. Então, sim, infelizmente, é verdade. Então, eu já deixo aberto para as nossas convidadas comentarem. Vamos lá. É difícil, bem difícil, até ser breve aqui, mas trazer alguns pontos. Na verdade, assim, nós temos vários dados aí que são fundamentais para a gente complementar essa análise, né, do que a pandemia causa em relação à educação. Pandemia causa não, que a pandemia desnuda, mostra em relação à educação. A pandemia só visibilizou uma desigualdade que é histórica no país em relação ao acesso à educação. E deixou bem claro para quem ainda tinha dúvida que infraestrutura é fundamental. Energia elétrica é fundamental. Parede em pé na escola é fundamental. Uma sala confortável é fundamental. Tecnologia é fundamental. Já era desde o presencial. Mas aí, quando a infraestrutura virou condição para existir, para acontecer alguma coisa, desnudou essas coisas todas, sabe, Lilian e demais aqui. O que eu trago assim, porque se a gente for trazer aqui dados de acesso à água, nós ainda temos nas escolas rurais um número, que talvez seja até mais, mas passa de 20% escolas, na zona 20%, isso é um número grande, a gente está falando de água, certo? Bem básico. E aí quase 20% das escolas rurais não têm acesso à água potável. Nós temos escolas que não têm acesso à energia elétrica. Então, quando você vai vendo, aí você já vai baixando um pouco natural. Então, que as pessoas que marcaram como mentira já estão dizendo, então, nem me assusta mais falar de internet. Certo? Então, o primeiro ponto provocador é isso. Agora, desnudou, né? Está muito escancarado na nossa cara o quanto a desigualdade no país de infraestrutura traz consequências drásticas sobre a educação. E aí, quando a gente vai falar que o desempenho de aprendizagem, tem várias questões aí para se analisar, né? Quando a gente vai avaliar, primeira coisa que eu convido vocês, a gente a pensar um pouco é quem é que está avaliando isso, quem é que está avaliando essa aprendizagem, que interesse é esse agora de saber quem aprende mais ou menos, nunca se interessaram tanto. O fosso da aprendizagem no país entre ricos e pobres foi imenso. Aumentou de 50% para 70%, e sinceramente é pouco, olha só. O dado era de que 50% das crianças da escola pública, na idade considerada máxima, para que saiba o básico da leitura, 50% já não chegava. Esse número aumentou para 70%, no contexto da educação remota. Eu, pedagoga, aqui acompanhando, acho até pouco, perto do que já é muito. Ou seja, vamos trazer em números. Para cada turma de alfabetização que começa com 30 crianças, 15 não aprendem a ler e escrever. Sempre foi assim. Esse era o dado antes. Por quê? Então, eu convido a pensar, né? Por que não se avaliava isso antes? E por que já existia essa desigualdade? São várias questões de pensar. Já existia. E é uma questão, sim, já era de infraestrutura. Mas não só de infraestrutura. Aí nós temos problemas de infraestrutura, esses dados que eu mostrei aí, em relação a escolas do campo e escolas, né, da zona urbana, formação de professoras e professores, questões de concepção de educação, concepção de aprendizagem.
Aí eu vou e volto, certo? Olha, a gente também tem que ter cuidado sobre de onde vêm esses dados. Se a gente for observar, a maior parte dos dados sobre índices de aprendizagem nos países, especialmente aqui, América Latina, tudo vem, na verdade, de Banco Mundial, de institutos externos, certo? Que querem padronizar, né, o índice de aprendizagem com a concepção de educação bem do que vários, né, estudiosos aqui, inclusive orgulhosamente brasileiros, latino-americanos, né, como Paulo Freire, já contestava, que é da educação bancária. Então, que aprendizagem é essa? Essa que diz que tem que aprender isso desse jeito, né? Aprendizagem voltada para a educação conteudista. Então, eu, ao mesmo tempo que eu questiono os dados, né, que a pandemia põe para fora aí, eu também questiono a avaliação, certo? É fundamental. Na avaliação, a gente tem que sempre entender o que se está querendo, né? Então, assim, porque, por outro lado, já para fechando meu primeiro raciocínio aqui, meu primeiro ponto. Então, por outro lado, ao mesmo tempo que ela desnuda questões reais de desigualdade de infraestrutura, que são bem amplas, também desnuda a necessidade de repensar a educação, a concepção de aprendizagem, de avaliação. Por que mexeu tanto com professoras, professores, que de repente não sabe como que avalia por aqui? Será que o problema é de fato porque não já é um sinal que a prova está fadada ao fracasso? A gente precisa pensar outras coisas para se fazer. Essa educação conteudista, será mesmo que nós vamos simplesmente condenar, dizer, pronto, não aprendeu a ler e escrever na pandemia, e não vai aprender mais, acabou. Sabe? E vamos continuar reféns de avaliações do PISA, do Banco Mundial, de avaliações externas, nós aqui no Brasil, não vamos fazer a nossa educação, não vamos valorizar os nossos conhecimentos, certo? Então, são 2 pontos aí para analisar. É pensar, né, que isso aí, na verdade, está pondo para fora, né, questões gritantes que estão aí já há muito tempo, e depois avaliar também, será que é o momento mesmo da gente considerar como válido o que o Banco Mundial está dizendo, né, referente às diferenças de aprendizagem entre as escolas europeias e as escolas particulares, crianças que têm acesso a uma formação ampla dentro das suas casas, que talvez nem dependam tanto daí da escola, e aí não, por favor, só dizendo, não estou de jeito nenhum defendendo o homeschool, que fique claro, né, porque às vezes pode descontextualizar, especialmente para a educação pública, né, para crianças, e também aqui não estou dizendo que os conteúdos, os conhecimentos não são importantes, só dar alguns pontos, né, para a gente colocar aqui, porque não pode também nos deixar, né, só refém, puxa, então realmente, e isso também, porque esse discurso da deficiência da aprendizagem, da queda, é que está justificando o retorno das aulas a qualquer custo. Então, enquanto aqui, inclusive, como representante, né, dos colegas e das colegas trabalhadores e trabalhadores da educação, dizer que não é assim que se avalia, tá? Tem muitas questões para se ver, vamos falar de formação de professores, vamos falar de condição de trabalho, vamos falar de saúde das pessoas que estão nas escolas, muito mais do que essa mensuração rasa de aprendizagem, que sempre existiu esse fosso. E aí temos que entender por que essa justificativa agora. Se for para resolver e melhorar, né, a infraestrutura das escolas, ótimo, a educação pública vai agradecer muito, né, que chegue internet, parede, água, energia elétrica, formação, brinquedos, livros, né, escola, condição digna realmente para aprender, que falta nesse país desde sempre. Pedir licença aí a Tabata, que é pedagoga, estuda há muito tempo educação, eu estou aqui iniciando a minha carreira, né, de licencianda, né, de professora de sociologia, e pensar também na perspectiva também do EJA, né, imagine aí, que já não tinha esse investimento, já não tinha esse esmero, né, no investimento, né, imagine agora, né, enfim, e a gente pensar também os dados com recorte de raça, com recorte de gênero, com recorte de região, né, que a gente sabe que o norte e o nordeste aí estão mais debilitados, menos infraestrutura, menos condições para poder, né, e sem falar também no Enem, né, nessa perspectiva dos estudantes que estão fazendo, que fizeram Enem durante a pandemia, sem assistir às aulas, de fato, e fazendo 2 anos em um, né, enfim, como a gente está aqui vivendo no governo da Bahia. Então, são muitos aspectos, né, e a gente repensar, de fato, levar a sério nossa educação, a gente está vendo como a educação é importante, como a ciência é importante, a universidade é importante,
importante nesse momento, mais ainda, né, no momento de pandemia. E a gente pensar nesse sentido também, né? Era mais isso que eu estava pensando mesmo, né? Nesses panoramas e também compartilhar com vocês um estudo aqui do GEMA, da UERJ, que eles fizeram esse parâmetro, né, de quem é que está acessando, quem recebeu, né, essas atividades em casa, a porcentagem. Então, é bem detalhado do 2019 e 2020, né? Antes da pandemia e durante a pandemia, como é que foi isso? Mudou alguma coisa? Será que, como o Tabata falou, né? Travou, Rai. Pronto, voltou. Raíssa? Ah, pronto. Não, era mais sobre isso mesmo, eu encerrei a fala e coloquei o link aqui para quem quiser dar uma olhada. De fato, como as meninas falaram, isso vai aumentar o que já estava presente, né, em nosso país desde muito tempo, que é a desigualdade social. De fato, a gente pensar sobre como está sendo feita essa questão da educação, que é uma educação que de fato é conteudista, como o Tabata falou, que muitas pessoas têm dificuldade de compreender, muitos alunos têm dificuldade de compreender, porque não conseguem se adequar a um método que já está antigo, né, que já era para ser repensado há muito tempo. E também é importante a gente pensar, para a gente também não patologizar o que é social, porque desde muito tempo a gente coloca a culpa no aluno, né, se ele não consegue aprender é porque ele tem alguma coisa. E aí leva para o profissional coloca um diagnóstico e pronto. Ele não aprende por isso, mas será que é por isso mesmo? Como é que estão as condições onde essa pessoa está sendo colocada? Como é que está sendo esse ensino? Será que ele consegue entender, né, aquele método que está sendo dado? Aí tem a questão também da pobreza. Se a pessoa vai para a escola com fome, como é que ela vai aprender? Então, é muita coisa e acaba a gente patologizando, ao invés de a gente ampliar o nosso olhar e, de fato, a gente tem que mudar a estrutura, tem que mexer na base, tem que mudar a questão da educação, melhorar o acesso, melhorar a qualidade, para a gente poder diminuir essa desigualdade social, né? E acabar com o mito da democracia social, né? Porque ela não existe, mas as pessoas insistem em dizer que a democracia, ela existe. E, de fato, é muito triste quando eu vejo a questão do Enem mesmo, quando eu vejo a questão do abandono escolar, porque as pessoas não têm incentivo, principalmente da educação pública, porque quando a gente vê essa questão do abandono escolar, a gente está falando de uma população específica, porque em sua maior parte a população pobre, em sua maior parte também negra, que está inserida no colégio público, que de fato não tem como ter acesso, infelizmente, pela questão da nossa desigualdade, às questões básicas que é o direito, educação é um direito, a gente tem que reconhecer isso enquanto direito, a gente tem que lutar também para que a gente consiga acessar esse direito que o Estado não está arcando com a sua responsabilidade. Então, é algo muito mais complexo, que de fato envolve uma comoção, envolve a gente reunir forças, envolve a gente enquanto sociedade, compreender qual é o nosso papel na nossa sociedade, vai além de votar, né? A gente acha que exercer a cidadania é só lá e votar, e não. É votar, é cobrar, para que ocorra a mudança e a gente mudar. Então, só vai mudar essa questão, por exemplo, da estrutura da educação, da desigualdade social, se a gente se reunir, se a gente, de fato, usar a força que a gente tem. Tantas conquistas que a gente conseguiu em inúmeras áreas, a questão do SUS, inúmeras políticas públicas a gente conseguiu com a força do povo, né? E aí, acho que só assim mesmo para a gente conseguir mudar essa realidade. E é isso. Perfeito, Francine. Eu queria fazer só acrescentar uma informação que eu tinha registrado aqui, acabei para a gente... e a educação não pode se isentar disso, Francine, né? Tem que falar disso, sim. E sem pensar a educação para além da escola, a gente não consegue, porque a escola, ao contrário do que os discursos que querem que a gente acredite, de que ela é determinante, que ela é capaz de mudar sozinha, a escola ela é também determinada.
Então, assim, a educação, sim, no seu sentido amplo, ela pode mudar, pode fazer muita coisa, mas, às vezes, quando a gente pega essa frase, né, de que a educação transforma, a gente, na hora, já transporta para a escola, como se a escola sozinha conseguisse, como o Francisco bem coloca, é uma consequência de um conjunto de ações de política, de uma construção muito grande para se fazer. Mas só para trazer um dado referente ainda sobre o que eu falo, para a gente ter muito cuidado. E aí eu peguei, foi em março que o Banco Mundial lançou esse estudo, está bem detalhado, sobre quem aprende, quem não aprende, e aí, assim, sempre que tem uma avaliação, você tem que saber, né, quem está fazendo, para quê, para chegar onde. É assim, você vai fazer uma avaliação seu, né, quem tem criança em casa, você está comendo, você tem uma intenção, aí você vai traçar um objetivo de como você vai avaliar aquilo para apontar, pronto. Aí esse estudo, inclusive a Fundação Getúlio Vargas contribuiu aqui no Brasil também para o estudo feito pelo Banco Mundial, aponta os caminhos, certo? Ok. Aí, só para vocês terem ideia de como a expressão que eu vou usar aqui é uma expressão coloquial, mas com muita responsabilidade, viu? Como estão pouco se lixando sobre o que é que vai ser feito com essas pessoas que já não aprendem mesmo, o estudo vai e aponta os caminhos, olha só. Então, os caminhos já não aprenderam, ficou fora da escola, não estão aprendendo, aumentou o fosso, ninguém está aprendendo a ler e escrever, o ensino remoto, com mais horas de estudo, com mais participação, a Francine vai colocando a responsabilização, com mais participação da família, né? O que mais que eles colocam? Com atividades diversificadas, ou seja, olha para onde está colocando, novamente, que nossas crianças da escola pública, nossas crianças pretas, indígenas, têm essa condição, têm essa estrutura, e novamente vão responsabilizar isso, mais horas de estudo remoto, mas não tem internet. Então, para vocês verem, até o caminho continua, né, desconsiderando realmente esse fosco que já existia, né? Por isso que a gente está convidando, né? Os movimentos sociais estão muito nesse caminho de convidar a repensar. Não, claro, vamos ter que ver o que fazer, sim, né? Com essa desigualdade que aumentou, mas o caminho não é analisar para apontar para que continue existindo essa desigualdade. Para quem tem tecnologia, quem tem família, quem tem um apoio, um arcabouço cultural em casa, possa então continuar aprendendo e as demais crianças continuar sempre aí, né, aquém, e passando pelos mesmos exames, né? Vão passar todo mundo pelo Enem, vai fazer todo mundo a mesma prova do IDEB, né? Então, Gabriel Pensador já disse lá na música, uma das maravilhosas dele, né? Aquilo que o mundo me pede não é o que o mundo me dá, né? E uma coisa que eu esqueci de falar também é que para a gente compreender nosso papel enquanto cidadã, a gente também tem que trabalhar o desenvolvimento da visão crítica, que a escola não trabalha isso, como vocês mesmos pontuaram, né? A gente não trabalha isso, é só aprender o X, e a gente aprende coisas que a gente não sabe nem onde a gente vai aplicar. Tem coisas que eu aprendi que não servem na minha vida. E aí também é fundamental a escola trabalhar nessa questão do desenvolvimento crítico, trazer para a realidade. Vamos aqui olhar a nossa realidade, ver como, trazer coisas que faz parte, coisa do concreto, né? Coisa que faz parte, coisas que estão ao nosso redor, porque isso sim vai contribuir para que as crianças que estão lá poder pensar sobre a sociedade e aí sim contribuir para essa transformação, né? Que é contínua, né? Constante. E aí eu já puxo aqui para o meu lado, né? Nesse sentido da sociologia, da defesa da sociologia nas escolas, da defesa da filosofia nas escolas, né? De ser obrigatório e não opcional, né? A gente o debate também agora né, da reforma do ensino médio, enfim, né? E da gente pensar também nesse sentido de, né, como a gente pode defender de fato isso, né? Defender essa educação crítica, defender essa coletividade para a gente poder pensar, né, propostas de melhoria, né, para nós mesmos, para o povo, né? Defender a educação de fato. Perfeito. Excelentes considerações. Quando toca em educação, acho que é um ponto que sempre me toca mais, em comparação com outros assuntos. Eu sei a importância de todos, mas quando falo em educação, acredito que muito pela minha vivência e alguns projetos que eu participo, sempre toca em um ponto sensível para mim, e eu me sinto contemplada demais com a fala de vocês. É sempre bom estar questionando, desenvolvendo, né? Despertando esse senso crítico, esse olhar para esses pontos, porque são essenciais. Questionar toda uma estrutura que já vem há muito tempo e que tem dados que não está dando certo, né? Que precisa
ter um olhar, um cuidado e uma atenção especial para esses pontos. Enfim, muito obrigada pelas considerações, excelente. E se vocês quiserem finalizar de alguma forma, pontuar mais alguma coisa em relação ao tema, podem ficar à vontade. Caso não, a gente vai passar para o próximo tópico. Okay? Acho que pode tocar. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa para a gente conversar, certamente vai ser um ponto. Cada ponto aqui abre muitas coisas, mas acho que a gente pode ir tocando. Perfeito. Então, em 2015, Viola Davis é a primeira mulher negra a ganhar um Emmy. Verdade ou mentira? O link já está disponível, tá? Podem, aberta a votação, fiquem à vontade para votar. Mais alguns segundinhos para quem ainda não votou, tá? E a gente vai estar encerrando. Os dados estão bem apertados, né? Vou dar alguns segundinhos a mais para ver se algum dos lados aumenta, diminui. Prontinho, podemos encerrar, a votação encerrada, certo? Então, 43% acreditam que é mentira e 57% acreditam que é verdade. Esse ficou próximo, né? Então, vamos lá. Ó, houve uma mudança. Mas... Sim, é verdade. A artista de 36 anos venceu o Globo de Ouro de melhor atriz no final de fevereiro, tornando-se a primeira mulher negra a ganhar nessa categoria da premiação da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood em 35 anos. No seu discurso, ela disse: a única coisa que separa as mulheres negras de qualquer pessoa é oportunidade. E aí já deixo para vocês. Posso começar? Então, gente, dá de fato, eu só lembro do nome da mesa, né? Dá para acreditar. E realmente, depois de 35 anos, ou depois de 67 anos da existência do prêmio, a primeira mulher negra a ganhar foi Viola, né? Que fala, né, Lilian? Porque eu não sou bilíngue, gente. Davis é a primeira mulher. E esse discurso que ela traz, né? Eu li alguns trechos da fala dela. Esse prêmio, depois de muitos anos de existência dessa premiação, ele diz sobre a consequência, né, do racismo, que é um tema bastante, que é um tabu, muitas vezes as pessoas não querem falar, é um tema que gera muita polêmica, porque muitas pessoas não compreendem o que é, e querem falar sem compreender, querem dizer que na sociedade não é racista, mas na sociedade é, sim, racista. E aí, né, o racismo, ele é algo que é extremamente violento, ele vai constituir a nossa subjetividade, ele vai estruturar a nossa forma de ser e de se relacionar com o outro,
ele vai embasar nossa sociedade. Tanto que vários estudiosos vão trazer o racismo como algo estrutural. Mas por que estrutural? Porque nossa sociedade ela foi constituída por um processo de escravização, violência e colonização. E, de fato, como ela falou, né, a única coisa que separa as mulheres negras de qualquer outra pessoa é a oportunidade. Porque, infelizmente, por conta do racismo, a gente começou a julgar o outro apenas por uma característica, que é a cor da pele. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Tanto que no século XIX mesmo, tiveram vários estudos que atualmente chama-se de racismo científico, que, de fato, para comprovar que existia uma raça superior e uma raça inferior. Porque a ideia do racismo é justamente essa, dizer que existe uma raça que é melhor que a outra. E tiveram vários estudos para comprovar esse pensamento completamente equivocado e violento. Ou seja, tiveram estudos para comprovar, para justificar o racismo. E, atualmente, vários estudos também foram realizados dizendo que não existe características, né, fenotípicas, não vai dizer se uma pessoa é melhor ou menor. E por conta da questão do racismo, a gente, automaticamente, se a gente perceber, tudo que a gente vê como ruim, a gente associa à população negra. Tudo. É a população que é menos incapaz, que é feia, que não merece. Duvidamos da capacidade da pessoa apenas por ela ser negra. Tem até um filme na Netflix, que eu esqueci o nome, que vai contar a história de um médico, baseado em fatos reais. E ele foi contratado para trabalhar uma cidade, e ninguém da cidade queria ser atendido por ele. E as pessoas falavam isso abertamente: eu não quero ser atendido por ele não, porque ele é negro. Teve uma mulher que estava em trabalho de parto, no filme vai trazer, né, retratar, ela sofrendo e ela não queria ser atendida por ele. Só em último caso ela foi atendida. Então isso diz sobre muita coisa. A gente precisa, de fato, para poder mudar, né, se ser uma sociedade antirracista, a gente tem que ler, tem que entender o que é primeiro. E aí, ao ler esse discurso, eu lembrei logo de um experimento que tem, né, uma entrevista, na verdade, que pergunta para a pessoa: você é racista? A pessoa diz não. Aí pergunta: a sociedade é racista? A pessoa diz sim. Então, alguma coisa está errada aí, né? Como é que eu não sou e a sociedade é? Então, quem é que compõe essa sociedade? Então, para a gente, de fato, mudar, então, é primeiro fundamental me reconhecer, me colocar nesse lugar enquanto uma pessoa racista e ver o que eu posso fazer para poder mudar, não sozinha, né, mas em conjunto com a sociedade. Depois eu queria, né, depois que as meninas falarem, não sei se elas querem falar alguma coisa, mas eu queria trazer um vídeo que eu acho que é muito interessante, é curtinho, mas acho que é bem interessante para a gente compreender melhor. Sem problemas, Fran. As meninas querem falar alguma coisa ou já posso passar o vídeo? Pronto. Eu só preciso que alguém pare, que Tiago pare de apresentar. Pronto, vou apresentar aqui. Esse filme Pode passar, a gente está vendo. Tá. Quale bambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva?
Perché è cattiva? Perché tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Quale bambola è Linda? È offeso. Tu. Perché mi hai chiamato nero? Mi ha offeso perché altri bambini mi hanno preso con cattiveria. Ma lo sto guardando storto. É isso, gente. Eu queria que vocês falassem agora, né? Todo mundo que tá aqui, as meninas, o que vocês acharam desse vídeo. Eu nunca tinha visto nessa versão, mas já tinha visto em outro país. Para a gente ter essa noção de como está enraizado, como algumas pessoas falam, a psicologia social do racismo, né? Do ódio mesmo, né? Que a gente vai reproduzindo, que isso está nos desenhos, isso está nos filmes, isso está nas histórias em quadrinhos, que a gente vai aprendendo dessa forma, né? Na prática, na brincadeirinha aqui, na brincadeirinha ali, né? E é sempre com crianças, né? Que a gente vê, né? Com criança parece que o impacto é maior com a gente, assim, né? Enfim, isso me lembrou, não sei se alguém quiser falar também sobre o vídeo ainda, mas aí eu queria trazer esse debate para Viola Davis, né? Nesse sentido, né, do Oscar, do Grammy, do Emmy, enfim, né, dos prêmios e quem criou essa premiação e qual a cor desses diretores, qual a cor dos avaliadores, qual a cor dos críticos de cinema. E a gente pensar também que esse lugar do cinema, esse lugar da publicidade, é um lugar de poder, sim. É um lugar de reprodução de ideologia, no caso, essa ideologia de que branco é bom, é sinônimo de bom, de bonito, né? Que é a cor dos anjinhos, etc. E que o negro é algo mal, algo ruim. Né? Então, sim, é um lugar de poder. A gente tem que ter essa noção. E aí também, né, não posso deixar as redes sociais de lado, a gente trazer a questão da raça e do gênero no cinema brasileiro, né? Tem dados aqui de 95 a 2018. A gente pensar que na direção do cinema brasileiro, mais de 75% disso, né, são homens brancos, né, na direção, né, no roteiro, aí chega a quase 60%, né? Então, a gente tem essa noção de... E os personagens, né, são 50%, assim. E pensar que a gente está falando do cinema brasileiro, né? Que o Brasil, nós somos a população negra é maior, né, de pretos e pardos, e mesmo assim a gente ainda vê isso, né? Então, a gente pensar nesse aspecto de Estados Unidos e de como foi esse debate de abolição para ressocialização das pessoas que estavam sendo escravizadas. E me lembrou muito de um documentário na Netflix, 13ª Emenda, que é bem nesse sentido da ruptura, dessa transição, né, da escravidão para o trabalho livre, e como usaram uma brecha, né, que é dessa 13ª Emenda, para criminalização, né, então, como aconteceu aqui com a gente na lei da vadiagem, né, então, você agora vai ser livre, mas se você não tiver um trabalho, você vai ser preso, né, então, e trazer isso, e como para tirar a gente dos espaços de poder, né, então,
o cinema, que é um desses espaços do meio de poder, publicidade, enfim. Trazer mais esses debates para a gente ter também essa noção do contexto e pensando de por que nossas crianças se odeiam, acham que elas são feias e más, né? E também pensar também nessa educação e de como está sendo, inclusive, a educação na escola que a gente foi educada, né? Na escola que a gente está indo, né, presenciar, né? A gente fala que a gente deu UFRB, e como é que está sendo ali no CETEP, ali do lado? Como é esse debate? Né? Como é esse debate da gente com as nossas crianças ao nosso redor? Né? A gente faz piadinha no cabelo dela, a gente dá carinho, a gente dá tapa, né? Então, até nesse sentido, né, dessas pequenas coisas, né, que a gente vai pensando também como é que a gente está olhando, né? Ela falou assim, ele está me olhando com a cara feia, né? Porque eu sou feia, é porque eu sou má, né? Então, como é que está sendo nosso olhar para nossas crianças, enfim. E a gente pensando nesse sentido também do micro, né? Agir localmente, mas pensando globalmente, né? Enfim. É um ponto que eu, na verdade, estou aqui mais na condição de aprendente mesmo, então só vou colocar o ponto referente a, quanto educadora, falar da importância da educação antirracista, sempre, né? E da construção, eu falei mais, né, cedo, sobre, né, o repensar a educação a partir das nossas bases e repensar a educação a partir do Brasil, da América Latina, Caribe, é repensar a partir de novas, né, novos fundamentos dessa educação, de educação que visibilize a história e os conhecimentos produzidos pela população indígena, negra. Então, sim, uma educação que deve se colocar como antirracista, né, ou seja, uma reconstrução. Quando a Raíssa fala, né, esses prêmios que são pensados né, por diretoras brancas, né, essas pessoas brancas estão ali por trás, e aí dificilmente vão visibilizar, né, essas questões, dizer e apontar que é racismo. Então, o mesmo serve para a educação, né, para descolonizar ou decolonizar esse pensamento, é preciso uma nova construção, é preciso que outros conhecimentos apareçam. Então, só acrescentar realmente referente à educação, né, que a gente acredita, como aí eu já estou pegando a verdade um pouco do que o Francine já falou, peço licença a ela, né, ela falou lá na frente, antes da construção da sociedade que perpassa por uma construção da nova educação da sociedade crítica, e aí não basta não ser racista ou achar que não é, né, Francine também já disse que desculpa eu vou fazer a repetição, mas é só para fechar meu raciocínio. Né, se assumir racista, se identificar, e não basta não ser racista, não, você tem que ser antirracista, diariamente, cotidianamente, porque nós está em todos os espaços, perpassa por todos os espaços, então todas e todos nós aqui temos condição de estar enfrentando, identificando e lutando contra cotidianamente. Perfeito. Eu gostaria de abrir, se alguém se sentir à vontade para tirar alguma dúvida, para trazer algum comentário, né? Fiquem à vontade. Esse espaço também é uma mesa redonda, o intuito justamente é gerar discussão, então fiquem à vontade. Isso eu falo para todos, certo? Eu vou aguardar uns minutinhos, então quem se sentir à vontade, pode. O espaço é de vocês. Boa noite, pessoal. Na verdade, eu queria só fazer um agradecimento mesmo, né? Eu me chamo Beatriz Santos, eu sou a presidente atual, estou como atual presidente do UFRB, e essa construção, essa conversa, essas discussões que a gente teve aqui, eu espero que aconteça mais vezes, porque eu acho de extrema necessidade, é algo muito importante para a gente trazer dentro desse aspecto que a gente vive, dentro dessa realidade que a gente está. É muito importante também que a gente, principalmente dentro das áreas de ciências exatas, pare de pensar no técnico e pense também no social, porque é sempre sobre as pessoas.
ver mulheres negras aqui hoje discutindo sobre isso, sobre essas questões, me representa muito. Então, assim, as falas de vocês me abraçaram de diversas formas. E foi isso. Agradeço também a presença de todo mundo que esteve aqui hoje com a gente. Beijos e boa noite. Nós que agradecemos, Bia. Eu também não tenho muito o que colocar e tal, mas gostaria de agradecer, né, pelas reflexões, pelas palavras. Realmente, eu saí dessa mesa com várias questões e parabéns, pessoal, é muito bacana. E eu concordo com o Bia também, né? A maioria das pessoas que estão aqui, né, nessa mesa são de exatas, engenharia e tal, então é importante que a gente tenha mais espaço para que a gente possa ouvir, discutir e refletir sobre essas questões que, de uma certa forma, construídas no nosso curso que não estão interligadas. Exatas e humanas não andam juntos, mas não é bem por aí, não. Mas, enfim, gente, muito obrigado mesmo. Gratidão. Boa noite, gente. Eu sou a atual presidente do site, né, que meio que juntou com o I para a organização dessa mesa. E aí, só voltando um pouquinho em tudo que a gente falou até aqui, né, eu me lembrei muito quando vocês estavam falando desse nosso último tópico, né, que engloba racismo, de uma frase, de uma fala, na verdade, de Bia Ferreira, que ela comentava que o racismo ele existe porque as pessoas brancas existem e porque as pessoas brancas elas não assumem o seu papel nessa luta, né? Então, da importância da gente entender, nós enquanto pessoas brancas, eu enquanto mulher branca, de que a gente é racista. E a gente é racista por questões estruturais, enfim, e ninguém gosta de ser taxado como tal, né? Ninguém gosta de ser taxado como racista. E daí vem a importância, né, da gente entender que sim, a gente não gosta de ser taxado como tal. Então, qual é o nosso papel nisso tudo? Muitas vezes a gente acaba muito se escondendo nisso de não é meu lugar de fala, e a gente acaba caindo nessa falácia, né, do que é de fato o lugar de fala e se esconde muito atrás disso. Não só nas questões do que tange ao racismo, mas também ao feminismo, enfim. E aí a gente trouxe essa mesa justamente para isso, né, para a gente trazer essas indagações e a gente começar a entender que sim, todo mundo tem um papel no meio dessas lutas e que lugar de fala não tem muito a ver em não poder falar, mas sim falar enquanto você nesse lugar, né? Então que a gente assuma nosso papel nessas questões, que essas indagações que a gente trouxe, essas provocações que a gente trouxe, sirvam para a gente sentar um pouquinho a bundinha na cadeira, estudar um pouquinho a respeito, entender nosso papel na sociedade, para que a gente consiga desconstruir de fato nessas coisas. Mas, enfim, muito obrigada a todo mundo, eu estou extasiada com essa mesa, eu já tinha grandes expectativas, mas me superou em todos os sentidos. E é isso, muito obrigada, gente. Mais alguém? Creio que não. Então, eu também gostaria muito de agradecer a presença de todas as convidadas, os comentários feitos pelos meus colegas, né? Essenciais. E, com certeza, eu acho que a palavra é gerar provocações, né? A gente se questionar mais, estudar mais, indagar mais, buscar conhecer mais e, como a Nadine também acabou falando, assumir nossos papéis de agente de mudança. E eu acho que esse é o ponto principal da nossa mesa e de trazer essas discussões, né? Mas, enfim, muito obrigada pela presença de vocês, pelos pontos apresentados, pela partilha, pelo momento de partilha. E, encerrando, eu gostaria de chamar Larissa Bião. Meu Deus. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Meu nome é Larissa, eu sou secretária do ramo estudante de da UFRB. Eu queria agradecer por esse momento maravilhoso, agradecer a todas as convidadas. Foi extremamente enriquecedor este momento. Ao I3E e site, foi assim maravilhoso o que vocês fizeram hoje e com certeza eu acho que todo mundo vai sair aqui
engrandecido, né? Por todo o conhecimento, todo o debate que foi acontecer nesse momento. Gente, eu quero falar com vocês aqui um pouquinho, agradecer primeiramente pelo evento, pelo aniversário do ramo, agradecer por todo mundo que participou, por todo mundo que está aqui presente, e lembrar que está rolando 2 sorteios de aniversário lá no nosso Instagram, tá todo mundo convidado a participar, e novamente agradecer a todos, e é isso, gente. Até a próxima. Vou passar para a Laura também, que vai falar. Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou a atual vice-presidente do ramo. E, como Larissa falou, eu queria agradecer em nome de todo o ramo, de toda a diretoria, de todo o pessoal da organização. Agradecer por essa mesa incrível que fechou nosso evento com chave de ouro, com certeza. E foram questões levantadas extremamente necessárias. E eu concordo com o que foi dito aí por Nadine, por Bia, que a gente precisa realmente trazer esses apontamentos mais vezes. E, no mais, eu só queria agradecer mesmo por todo mundo que fez parte dessa organização, desse evento, dessa comemoração de 5 anos do nosso ramo. Foi exatamente como a gente pensou, como a gente se propôs para unir os nossos grupos. Por exemplo, essa união do e-site aqui para mim foi incrível. Eu já quero mais parcerias, tá, gente? Fica aí a dica, Bia, Nadine. E é isso. Eu queria pedir para vocês, se puderem, abrir as câmeras para a gente tirar um último print desse evento. Só tô parabenizando aí pelo evento. Foi show. Que eu já vou abrir.